Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na aula de hoje, a gente vai estudar, a gente vai aprender sobre um movimento literário que é o movimento do parnasianismo. De cara, assim, a gente já vê um nome mais diferente, né? Mais complicadinho, e a gente vai perceber que o próprio nome desse movimento já revela um pouquinho do que ele é, como ele surgiu, quais são as intenções desse movimento, tá? E aí, antes de entrar, por exemplo, nas características desse movimento, é muito importante que a gente entenda qual era o contexto histórico quando esse movimento surgiu, para que a gente visualize melhor a época em que ele aconteceu, aonde, porque tudo isso ajuda a compreender o movimento como um todo. Tá? Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. Para entendermos melhor o movimento literário, é importante saber em qual momento da história ele se desenvolveu, sabendo sua época de maior sucesso e a sociedade na qual surgiu. Quando eu coloco aí sua época de maior sucesso, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, ó, olha o que eu trouxe aqui nesse slide seguinte, uma linha do tempo dos movimentos literários no Brasil. Coloquei aqui de uma forma bem breve, só para vocês mesmo, assim, enxergarem melhor, de uma forma mais clara, né? Ó, o parnasianismo aqui onde está de vermelho, aqui no, datando em 1881, que foi onde ele teve mais sucesso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nessas transições que ocorrem aí de um movimento para o outro, vai ter um determinado momento, um determinado período, que esse movimento vai ganhar força, vai ganhar espaço dentre aquelas obras literárias que estão sendo produzidas naquele período de tempo. Mas isso não significa que exatamente no dia 1º de janeiro de 1881, o movimento do parnasianismo começou e um pouquinho antes ali de 1893, no determinado dia, acabou, tá? Por quê? São transições, são formas de escrever, são formas de se produzir literatura, que uma hora fazem muito sucesso e outra hora nem tanto, ok? Então, nós vamos aprender hoje como foi esse momento auge do parnasianismo aqui no Brasil. Continuando falando das origens, o parnasianismo foi notado pela primeira vez lá na França, na Europa, no século XIX. Aí eu comentei do nome, né, que é um nome diferente. Vamos entender então o que tem nesse nome aí. O que a gente pode aproveitar do significado desse nome para entender o movimento. Parnasianismo significa Parnasos, que significa morada das deusas, um lugar mitológico da Grécia. O que isso revela para a gente? O que isso pode contribuir para o nosso entendimento do movimento literário parnasianismo? Revela a essência greco-romana presente nas obras literárias deste movimento, pois a principal inspiração para os seus poetas era a antiguidade clássica. Ou seja, quando a literatura parnasiana começa a aparecer, a fonte dessas escritas, a fonte dessas obras estava totalmente relacionada à antiguidade clássica, ao classicismo, que foi um movimento literário que ocorreu bem antes, por aqui, assim, ó, mais ou menos, perto do Barroco, mas não aqui no Brasil, lá em Portugal, lá na Europa. Então, o que acontece aqui é que os poetas se inspiram
nessa cultura greco-romana, nessas escritas da antiguidade clássica, para produzirem as suas obras. Por isso que se constrói o movimento parnasiano. Marcele? Vamos lá, pessoal, tudo bem? Então, continuando, né, a nossa aula, nós vamos falar agora propriamente do movimento do parnasianismo, que ele se difere do realismo e do naturalismo. Porque o parnasianismo ele foi um movimento diferente, porque ele representou um, ele foi voltado, né, mais para a poética, né? Ele representou, como a professora Eveline falou, é, ao clássico, né, ao classicismo. Ele tinha como traços principais a arte sendo conduzida pelo princípio do belo, da busca do equilíbrio e da perfeição formal. Então, ele se difere do realismo e do naturalismo por conta do seu caráter, né, poético e por essa busca pelo belo. Pode passar. Então, como característica do movimento, nós vamos perceber, né, como eu falei, que o parnasianismo ele é uma manifestação poética do realismo e a sua poesia, né, ela vem impregnada de um conceito de arte pela arte ou a arte sobre a arte. Nós vamos ver isso mais à frente nos poetas que nós vamos ver e também na poesia que será analisada na nossa aula. Então, a poesia parnasiana ela tem uma postura antirromântica, ou seja, ela tem uma objetividade temática, né, que trabalha buscando negar o sentimentalismo romano numa tentativa de atingir a impassibilidade e a impessoalidade. Ou seja, aquela questão da emoção, ela não é levada em conta na poesia parnasiana. E, além disso, né, essa poesia ela se opunha ao subjetivismo decadente e o universalismo. Né? E, por isso, ela vai resultar de uma poesia carregada de descrições objetivas, impessoais. E, como a professora Jenny falou, desse retorno, né, à antiguidade, claro, nós vamos perceber o culto da forma, no sentido de que nós vamos observar uma forma fixa nos sonetos, né, a métrica dos versos, né, nós vamos encontrar versos alexandrinos de 12 sílabas poéticas, versos decassílabos e uma rima que é muito rica, que é perfeita, né, essa busca, né, pela perfeição. E nesses versos, né, esses versos eles vêm contrapondo, né, vem contra, né, aqueles tipos de versos brancos, aqueles versos livres que não têm rima, né, e cultivando mesmo essa característica antirromântica. Pode passar. A característica da poesia em si, nós vamos perceber que a poesia ela vai ser uma poesia descritiva, né, que vai caracterizar, que vai marcar fenômenos naturais e fatos da história. E há uma preocupação acentuada com a composição, com a técnica do poema, né? Os versos, eles não vão demonstrar emoção, há uma perfeição formal, como nós falamos, é o cuidado com a rima, com o ritmo, com a seleção vocabular, o retorno
aos motivos clássicos, numa posição afirmando novamente antirromântica, a arte pela arte, ou seja, isso quer dizer a poesia pela poesia. A poesia ela vai ter uma relevância sobre si mesma, né? E agora nós vamos conhecer alguns desses poetas que foram referências no parnasianismo no Brasil. Então, antes de a gente falar desses poetas, eu queria falar que no Brasil, esse movimento parnasiano foi marcado pela Batalha do Parnaso, né? O que foi a Batalha do Parnaso? Houve uma polêmica literária promovida pelo jornal Diário do Rio de Janeiro, em que de um lado haviam poetas, né, que eram adeptos do romantismo e do outro lado poetas que eram adeptos do realismo. E entre eles, né, havia uma polêmica, né, cada lado defendendo, né, aquilo que acreditava, né, a forma, né, da poesia, a forma literária em que eles acreditavam que ser válida, né? Então, foi reconhecido no Brasil essa batalha como a Batalha do Parnaso. Mas é interessante notar que antes dessa batalha já se podia ver, né, sendo difundido no Brasil alguns desses aspectos, né, dessas características que nós encontramos no parnasianismo. E aí, né, posteriormente acontece essa batalha do Parnaso, que vem trazer mesmo, né, a efetivação do parnasianismo no Brasil. E esse movimento ele é apoiado nos poderes franceses, como foi visto no início da nossa aula, e ele foi revelado, né, na poesia, principalmente por esses poetas, o Alberto de Oliveira, o Raimundo Corrêa e o Olavo Bilac. E o primeiro que nós vamos conhecer, né, será o Olavo Bilac, que foi um poeta, vai passar umas slides, né? O Olavo Bilac, ele foi um poeta, né, que nas suas poesias ele cultivou, né, ele se voltou para essa antiguidade clássica greco-romana, né, através da sua poesia A Sexta de Nero, O Incêndio de Roma, lendo a Elida. E também nós vamos encontrar no Olavo Bilac um forte lirismo, o lirismo como sensualismo. Vamos encontrar temas filosóficos em que ele vai tratar, né, de uma certa subjetividade e uma poesia mais restritiva e profundamente nacionalista. O próximo poeta que nós vamos falar vai ser o Raimundo Corrêa. Isso mesmo, Raimundo Corrêa, que foi um poeta que ele estreou a sua poesia, né, como um poeta romântico. Mas, né, após, ele assumiu uma postura parnasiana com a publicação do seu livro Sinfonias. E ele tinha, né, como os demais poetas, né, sua poesia era voltada para a natureza, a perfeição formal dos objetos, para essa cultura clássica, e também uma poesia filosófica de meditação. E o próximo poeta que nós vamos ver, né, e que nós vamos analisar a poesia dele, né, no final da nossa aula, é o Alberto de Oliveira, né, que foi uma espécie de líder do parnasianismo, né, e ao mesmo tempo o poeta que melhor se adequou aos princípios do movimento, né, a sua poesia descritiva, uma poesia fria, intelectualizada, ou seja, né, desprovida de sentimentalismo, de emoção. Ele também cultuava a arte pela arte, como os poetas, e
a exaltação à antiguidade clássica, a perfeição formal que nós vamos encontrar, e muitas vezes chegando, né, algumas vezes chegando ao rebuscamento. E agora nós vamos continuar a nossa aula com a análise de um poema pela professora Evelina. Pessoal, agora a gente já viu bastante a teoria, né? Já vimos as características, já vimos como surgiu, já vimos alguns dos poetas. Agora a gente vai para a prática. A gente escolheu esse poema, que foi Vaso Chinês, do Alberto de Oliveira, que nós acabamos de conhecer. E eu vou ler, não é grande, ó, são só essas 2 páginas, 2 slides. Ó, só esses 2, 4 estrofes, é um soneto, tá? E depois a gente vai analisar o porquê que esse poema é do movimento parnasiano, tá? Eu vou ler e eu vou pedir para que vocês prestem atenção, principalmente porque tem aí várias palavras, né, mais rebuscadas. Então, vamos lá. Vaso Chinês, de Alberto de Oliveira. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez, por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, a gente, acaso vendo-a, sentia um não sei o quê com aquele chin de olhos cortados, a feição de amêndoa. Deixa eu só fazer uma observação, que esses vasos que eu coloquei são só exemplos, tá? Só para visualizar melhor, não é esse o vaso que o autor está querendo dizer, não. Só colocar lá no Google vaso chinês que vão aparecer vários modelos e são caros, tá? Vamos então iniciar nossa análise. Analisando o poema. Ao lermos o poema Vaso Chinês, do poeta Alberto de Oliveira, podemos perceber que sua escrita demonstra estar de acordo com os moldes parnasianos. Ele possui uma escrita descritiva, objetiva, com caráter de arte pela arte, ou seja, o poeta não deixa segundas intenções no ar, sendo uma obra voltada para ela mesma. Então, vamos voltar ao poema para entender onde que está tudo isso que a gente falou. Quando ele começa dizendo aqui, estranho mimo aquele vaso, viu, casualmente uma vez, de um perfumado, o próprio título, na verdade, já diz um pouco, ou um pouco não, diz muito, né, do que o poema vai tratar, vaso chinês. Vai ter que ter um vaso chinês ali em algum momento. E aí ele já começa dizendo, estranho mimo aquele vaso. Ele já foi direto ao ponto. Do que ele vai falar? Do vaso estranho que ele viu. E aí quando ele diz aqui, sobre o mármore luzidio, entre um leque e um começo de um bordado, o que ele está dizendo? Ele está dizendo aonde que esse vaso estava. Só que ele não diz de uma forma simples. Ele diz que está sobre um mármore luzidio, entre um leque e um começo de bordado. Às vezes, se a gente visse esse começo de bordado, a gente ia dizer que era um pano, mas para ele não é um pano, para ele é um começo de bordado. Olha essa busca pela perfeição, olha as palavras difíceis. Aí depois ele diz, fino artista chinês, enamorado, ele está qualificando o artista, o chinês, o pintor do vaso. Como que esse pintor estava? Ele estava apaixonado, estava enamorado. Nele puseram o coração doentio. Olha aí uma crítica, não exatamente uma crítica, mas é uma forma de se opor ao quê? Ao romantismo. Por quê? Ele está atribuindo
ao artista apaixonado a condição de um coração doente. Entendem? No romantismo a gente não tem isso. No romantismo o que a gente vai ter é uma exaltação do sentimento, uma exaltação do amor. E aí ele está dizendo que o chinês estava enamorado, então ele estava com o coração doente, né? Aí ele continua, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. O que é isso? É como o vaso está pintado, ele está dizendo quais cores, o que tinha, ó, flores rubras, entende? Depois ele continua. Mas talvez, por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Velho mandarim, também mandarim, né, é a língua lá da China, China, e ele está dizendo que também está lá no vaso. Também tem ali um velho mandarim que, aí, olha como é que ele coloca, também lá estava a singular figura. Olha a inversão. A gente não tem uma ordem direta. Por quê? Olha como seria a ordem direta. Também estava lá a figura singular. Mas ele não quer simplicidade. Ele quer uma coisa complexa. Então ele coloca também lá estava, ele traz o lá para antes do verbo, a singular figura, e ele coloca o adjetivo antes do substantivo, né? E aí ele finaliza, que arte em pintá-la. A gente, acaso vendo-a, sentiu não sei o quê, com aquele chin, de olhos cortados, a feição de amêndoa. Olha essa rima perfeita, de vendo-a com amêndoa. Outra característica muito forte que o parnasianismo possui. E aí, para finalizar, eu coloquei aqui algumas dessas características com o verso destacado, que foi o que eu já falei mais ou menos, né? Descrição. Onde que está essa descrição nesse poema? Entre um leque e o começo de um bordado. Né? Ele está dizendo que estava entre uma coisa e outra. E em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente, ou seja, alguma cor forte, né? De um calor sombrio. Objetividade, quando ele já chega dizendo, estranho mimo aquele vaso, viu. Busca pela perfeição, essas palavras difíceis, rebuscadas, mármolos e dio, singular figura, inversão da ordem, né, que a gente está acostumado a ver, que é sujeito, predicado, uma circunstância, ele foge dessa ordem convencional. E o antirromântico, fino artista chinês enamorado nele puseram o coração doentio, né? Uma última coisa que eu quero chamar a atenção é que essas características, a gente não pode pensar que, por exemplo, o Alberto de Oliveira foi lá e viu as características do parnasianismo, as características do classicismo são essas, essas e essas. Então, eu tenho que fazer um poema que contenha isso, tem que fazer um poema que tem descrição, objetividade, eu tenho que contradizer o romantismo, eu tenho que usar esse termo da arte pela arte, reforçar essa ideia de arte pela arte. Não, é uma escrita e essa escrita proporciona as características para a gente, não o contrário, tá? Então, ter cuidado para a gente não ir para o poema procurando característica como uma coisa muito assim, avulsa, sabe? São esses jeitos de escrever, essas formas de escrever o poema que constroem o movimento em si, tá? E não o contrário. Então, só para a gente ter isso em mente, tá bom? Todo esse jeito aí, essas palavras, essa métrica, essa escrita sem intenções subentendidas, essa coisa objetiva,
né? Tudo isso é o que forma o movimento do parnasianismo, tá bom? Isso, e se a gente for observar outros poemas desse movimento, a gente vai encontrar ali outros jeitos de que aquele determinado poema escolheu não, que aquele determinado poema proporciona para a gente de enxergar que aquilo ali, né, foi uma obra que foi produzida nesse movimento, ok? Espero que vocês... coloquei aqui essa última figura, que é a arte pela arte, que é o foco, né? É uma característica muito forte desse movimento do parnasianismo. E a gente vai depois enviar algumas atividades, e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem procurar a gente para esclarecê-las, tá bom? Marcele, quer falar alguma coisa? E lembrando que nós temos o plantão de dúvida todas as quintas, de Isso. 9 às 10, né? Você é de quinta, qual horário? De 9 às 10. O meu é segunda. Às segundas-feiras, a partir das 18 horas. Tá bom? Fiquem com Deus. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.